Boa noite, queridos. Deus abençoe a todos que estamos juntos aqui para este culto de gratidão. A você que está acompanhando, não apenas assistindo, mas participando do culto. Nosso abraço também. Eu quero compartilhar a palavra de Deus, então, que é o texto de João, capítulo 10, versículo de número 11. Hoje que estamos glorificando a Deus pela vida de um pastor, por que não falar do Supremo Pastor? Por que não refletirmos nas lições que temos da palavra de Deus a respeito do Supremo Pastor, que é pastor das nossas vidas e, sem dúvida, exemplo de pastor para nós pastores. E não tenho dúvidas que o pastor Paulo também olha para este pastor e o tem como exemplo, como direção e referência para o seu ministério. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Palavras do Senhor Jesus Cristo, registrada por João. O Evangelho de João, queridos irmãos, querido pastor Paulo, queridos que nos acompanham, que participam conosco, também à distância. O Evangelho de João revela o Verbo encarnado e traz-nos a consciência de quem é o Cristo que tira o pecado do mundo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor traz-nos exatamente, irmãos, a consciência e o entendimento que significa ser fiel e verdadeiro pastor, disposto a fazer tudo o que é necessário para defender e salvar o rebanho. É exatamente isto que o Senhor Jesus traz-nos como exemplo de alguém que veio e agiu com fidelidade, de um verdadeiro pastor, disposto, com a certeza da sua missão, de fazer tudo o que é necessário para que as suas ovelhas pudessem ser defendidas. Bom, a expressão neste versículo, bom pastor, bom, no original, kalos, tem sentido de maravilhoso pastor. Uma referência a Jesus, nosso supremo pastor, maravilhoso pastor de nossas almas. Então, bom pastor, queridos irmãos, querido pastor Paulo, querida família, nos conecta com a ideia de o grande pastor. O pastor que está acima de todos nós, pastores. Essa é a expressão do salmista quando escreve o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. No sentimento de que ele era o grande pastor da sua vida. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, falando do pastor ressurreto, ele diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O grande pastor das ovelhas, Jesus. Pensar em Jesus como bom pastor e tê-lo como nossa referência é nos conectar à ideia do pastor principal, que revela a glória de Deus. Por isso o Salmo de número 24, quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 4. E quando aparecer o supremo pastor,
o sumo pastor, o grande pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Jesus, quando diz que ele é o bom pastor, ao mesmo tempo ele diz que o bom pastor é aquele que dá a sua vida. Aquele que entrega a sua vida. Aquele que dedica, através da sua vida, em prol das ovelhas. Um pastor que tem grande estima por seu rebanho, arrisca a sua própria vida para defendê-los. Quando o lobo vier, ele ainda permanecerá para protegê-los. E quantos lobos neste tempo? E quanta atitude pastoral neste tempo necessária para que realmente, através do pastoreio, do cuidado, da pregação, do zelo pastoral, pastor Paulo e nós pastores, tenhamos que, a exemplo de Jesus, permanecer, mesmo diante do perigo do lobo, para proteger as nossas ovelhas. Significa dar a vida aqui, irmãos, o mesmo que não abandonar o rebanho. É estar disposto a expor sua vida em favor do rebanho. É claro que o texto faz referência ao Messias. Muitas vezes aparece nas Escrituras também preditas sobre o caráter de um pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15 de João 10. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. A expressão de Jesus, eu sou, significa que ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. João 10, versos 7 e João 10, verso 9. Nosso Senhor Jesus se chamava a porta das ovelhas como sendo o único caminho para que as ovelhas pudessem entrar à vida eterna. Então, é esta a expressão, é este o sentimento que temos quando lemos o texto de João capítulo 10. Portanto, querido pastor Paulo, queridos irmãos, queridas ovelhas do pastor Paulo, querida família, ser bom pastor a exemplo de Jesus, o que significa? Significa estar disposto a defender o rebanho dos mercenários deste tempo presente. Olha o que diz o texto. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. O mercenário vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E logo os arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, o pastor é aquele que defende as suas ovelhas dos mercenários deste tempo. E quantos estão acontecendo, né? Quantas atitudes, pregações, ensinos, tentando tirar o foco das ovelhas de um rebanho que tem um pastor comprometido com a palavra. Continue corajoso, pastor. Continuemos corajosos em defender as nossas ovelhas de atitudes mercenárias deste tempo que relativizam a palavra do Senhor. Ser o bom pastor a exemplo de Jesus é ter a sua voz conhecida. É quando as ovelhas percebem a sua voz, a voz do seu pastor, e a compreende, e a observa,
dá ouvido, atende. E como nós precisamos neste tempo de um rebanho que conheça a voz do seu pastor e esteja pronto para dar ouvido, obedecer e deixar-se ser conduzida. Olha o versículo de número 5. Porque de modo nenhum seguirá o estranho. Aquele que dá ouvido à voz do seu pastor, não, de forma alguma, dará ouvido a vozes estranhas. E quantas vozes estranhas neste tempo, não é? Quantas vozes estranhas neste tempo. Por isso, queridas ovelhas, estejam atentos à voz do vosso pastor. Porque a voz do vosso pastor está coordenada, está comprometida com a voz do pastor eterno de nossas almas, Jesus. O bom pastor, a exemplo de Jesus, alerta as ovelhas sobre os desafios deste século. Ah, queridos, como nós nos percebemos deste século com tremendos desafios pastorais. Mas o bom pastor, a exemplo de Jesus, que também teve os seus desafios no seu tempo, a exemplo dos apóstolos, da igreja, do Senhor ao longo da história, de acordo com o seu tempo e época, passando pelos seus desafios e sendo vitoriosas diante dos desafios. Neste tempo, nós precisamos de pastores prontos, a exemplo dos pastores do passado, comprometidos com a palavra, estar prontos a alertar as nossas ovelhas para que elas também vençam os desafios deste século. Pastores, a exemplo do bom pastor Jesus, entra pela porta. Ou seja, é aquele que a esse o porteiro abre. Porque entra pela porta, e Jesus diz que aquele que não entra pela porta não é o pastor das ovelhas. E tem muita gente querendo entrar pela janela. Mas nós conhecemos o nosso pastor, ele sempre entra pela porta. Porque está comprometido com a palavra, com a verdade. E busca harmonia entre as suas ovelhas e o seu pastoreio. O bom pastor, a exemplo do Senhor Jesus, dá direção para as suas ovelhas. Mostra o caminho para seguir, para que as ovelhas possam seguir. E esta direção está na palavra de Deus. Nós precisamos, enquanto pastores, a exemplo do nosso Senhor Jesus, que dava ouvido ao seu Pai, e aquilo que recebia do Pai, transmitia às suas ovelhas. E aquilo que temos recebido de Jesus, é nosso compromisso, transmitir às nossas ovelhas, mostrando-lhes o caminho e dando-lhes direção. Ser o bom pastor, a exemplo de Jesus, significa ser exemplo, referência para as ovelhas. E por isso o Senhor Jesus diz que aquele pastor, o bom pastor, fazendo referência a ele, diz: as ovelhas ouvem e o seguem, dão ouvido e o seguem. Então, queridos, nós louvamos a Deus pelo exemplo de pastor que nós temos à frente do pastoreio desta igreja, e pedimos ao Senhor que sejamos corajosos a dar ouvidos e seguir os seus ensinos. Portanto, querido pastor Paulo, querida igreja, Jesus, depois de afirmar aos judeus que aqueles que rejeitavam seus ensinos não eram suas ovelhas, e é verdade, aqueles que rejeitam o ensino da palavra transmitida pelo pastor não faz parte do rebanho. Ao contrário, Jesus disse que o coração
daqueles homens eram corações endurecidos, Jesus passa a ensinar sobre o privilégio na vida daqueles que são suas ovelhas. E quantos privilégios, não é? Nós temos por pertencer ao rebanho do Senhor Jesus. E quanto privilégio temos tido em pertencer ao rebanho do pastor Paulo neste tempo. Então nós, como homens e mulheres, servos do Senhor, deste pastoreio, precisamos ser agradecidos ao Senhor pelo privilégio de fazer parte do pastoreio de Jesus e fazer parte do reino do Senhor. Portanto, queridos, ser pastor sempre foi um grande desafio para aquele que deseja a excelente obra. Quando eu fui consagrado, 2 anos antes do meu amigo, porque comemorei há 2 anos atrás 40 anos, e nós estamos juntos aqui fazendo isto, eu entendia que o Senhor me desejava na obra. Entendia que era uma obra de muitos desafios. Mas hoje, tenho percebido e parece-me, não é? Que no avanço dos séculos, os desafios se avolumam. E eu tenho orado por você, pastor jovem e pastor de jovem. Porque se os nossos desafios, Paulo, querido amigo, há 40 anos atrás eram tremendos, imagine, Douglas, o seu desafio hoje como pastor jovem e pastor de jovem. Você pode imaginar os desafios de hoje, que se avolumam a cada dia, mas nós precisamos de pastores, não é? Que estejam prontos para serem servos do Senhor neste tempo de desafio. Assim, queridos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, deixa eu baixar um pouquinho aqui, 25, não é? Jubileu de prata, 30, 40, 42, e nós dois vamos chegar nos 50. Você vai? Eu também vou. Juntinho, hein? Eu ainda chego primeiro que você. Mas para a glória de Deus, vamos chegar lá. Que sejam, queridos irmãos, querido pastor Paulo, anos de ministérios, para a glória do nome do Senhor, anos de ministérios, que possam expressar a nossa fidelidade ao Senhor. São tempos que o Senhor nos tem permitido, e tem permitido àqueles a quem Ele chamou, para crescer e ser experimentado, para ser usado, a exemplo do Supremo Pastor. O bom pastor Jesus. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Verso 14. Jesus assim expressa: eu sou. A expressão eu sou traz-nos a ideia da eternidade e do único pastor de nossas almas, Senhor Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E Jesus disse: eu sou vida e ressurreição para aqueles que me seguem. Pastor Paulo, a exemplo do Senhor Jesus, eu tenho observado e agradeço a Deus, o bom pastor, que o querido colega tem sido à frente do rebanho da Segunda Igreja Batista de Fragoso. E louvo ao Senhor por isso, e oro a Deus, para que o meu amigo continue sendo este pastor, que tem como espelho e referência o ministério pastoral de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido.
Que o Senhor nos abençoe, como ovelhas deste pastor, para que possamos dar ouvidos, seguir e obedecer à voz do pastor. Amém? Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por este momento de culto. Louvamos ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Paulo. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda a oportunidade de vê-lo ao nosso lado, ao lado da tua igreja, progredindo, avançando no desejo de fazer a tua obra. Obrigado por 40 anos que ele hoje comemora de ministério pastoral. Obrigado por sua esposa, irmã Rita, seus filhos, sua família, seus amigos aqui presentes e por nós, ovelhas e igreja aqui reunida. Ó Deus, obrigado. E que a palavra do Senhor, dita aos nossos corações, sirva para mim, para o teu servo e para todos nós, como referência de um pastoreio que agrada ao Senhor. Em o nome de Jesus, amém.